Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Hoje a gente vai ler o capítulo 27 de 1 Samuel, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por seu amor, Senhor, por sua proteção, por seu cuidado. Obrigada, Jesus, pela provisão. Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá saúde, Senhor. E nos ajuda a fazer o que é correto, a andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 1 Samuel 27 e fala assim. Vou colocar para rodar isso aqui. Então, o Saul teve a oportunidade de matar Davi. Quer dizer, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Saul foi atrás de Davi. Aí o Davi pensa assim, esse cara uma hora vai acabar me matando, vai acabar me pegando aqui, porque ele estava na terra de Israel, né? Aí ele pensa, eu vou fugir para a terra dos filisteus, é o que ele faz, ó. Davi pensou assim, algum dia Saul vai me matar, é o capítulo 27. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim ficarei livre do perigo. Então Davi e seus 600 homens foram imediatamente para a terra onde estava Aquis. Aquis, filho de Maoque, chama Aquis, governador de Gate. Aí, com seus homens, ficaram morando ali em Gate e com suas famílias, tá? Então, Davi e seus 600 homens, né, e as famílias deles, vão para Gate, tá? E esse Gate é a terra dos filisteus. Aí, estavam com Davi suas mulheres Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo, ou seja, ele ia ter que enfrentar os filisteus, né? Então ele não ia na terra dos filisteus enfrentar os filisteus para matar Saul. Deixa para lá, esse povo tá vivendo para lá, deixa para lá. Davi disse a Aquis, se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar. Não é preciso que eu fique morando com você aqui na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá, né? Que é uma cidade que o Aquis deu para Davi. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Então, por 1 ano e 4 meses, ele ficou na terra dos filisteus. Mas tem um preço, e é o que a gente vai ver agora. Davi e seus homens costumavam atacar os jerusitas, os gizirtas e os amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde até Sur até o Egito. Então Davi já era acostumado a lutar contra esse povo. Mas aí ele tá na terra dos filisteus. O que ele vai fazer? Matavam todos os homens, as mulheres e tomavam as ovelhas e o gado e os jumentos. Eram saqueadores, né? E os camelos e também roupas. Aí Davi voltava para Gate. E o Aquis lhe perguntava, o Aquis, que é rei filisteu, perguntava assim, nossa, quem você foi atacar hoje? Contra quem você foi guerrear? E aí Davi mentia, tá? Aí ele falava assim, Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, a tribo de Jeramel, a terra dos queneus, porque nessa terra toda viviam israelitas. Davi matava todos homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gate, né? E contasse que ele e seus homens faziam, ou seja, ele atacava o próprio povo ali, que era amigo dos filisteus. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia, ele é muito odiado pelo seu povo, os israelitas, por isso trabalhará para mim a vida inteira. Então Davi agiu feito um leão naquela cova, tá? Ali naquela tribo. Davi se fingia de amigo,
mas era inimigo. Por ali ele não guerreava, onde ele comia o pão, mas ele lutava contra o povo que não era israelita. Ele não lutava contra os israelitas, ele falava que estava lutando contra Saul para Aques. E aí é que vem mentira, e a mentira cobre o preço, e a gente vai ver que Davi vai pagar o preço da mentira. Só que aí é que tá, quem anda na luz não anda nas trevas. Isso aqui não é que Deus mandou Davi mentir. Isso aqui é Davi que se apavorou. Deus não mandou ele ir para essa terra. Davi se apavora e sai correndo. E quando Davi se apavora e sai correndo e não confia em Deus, para ficar nessa terra, ele é obrigado, entre aspas, ele começa a fazer o que é errado e a mentir. E a Bíblia fala que o pai da mentira, em João 8,38, fala que o pai da mentira é o diabo. E quando você mente, você cheira a capeta, tá? Então, se você cheira o diabo começa, né, pegar suas mentirinhas. É como se você assinasse realmente promissórias, né? Ele vai cobrar. Essas mentiras, o Paulo Vieira fala que é a prostituta dele, né? Porque a mentira é do diabo, é como se fosse algo dele, você tá tomando emprestado dele, tá? Quando você fala a verdade, você tá andando em Deus, por quê? Porque Deus é a própria verdade. Quando você fala mentira, você tá tirando algo do capeta, você tá emprestando, porque a gente nunca tira, né? Você está pedindo emprestado, é como se fosse um empréstimo, ó, eu empresto a minha mentira para você, mas eu vou cobrar de você, porque é um pecado. E o pecado sempre é cobrado. A gente nunca vai cometer pecado e ele vai ficar de graça. Não tem como, tá? Então aqui termina o texto, tá? Ele engana o Aques, mas lembrando que Deus não mandou ele ir para lá. Ele foi porque ele não confiou em Deus. Então muitas vezes a gente toma direções sem confiar em Deus e faz o que dá na nossa telha e aí pensa, ai meu Deus, agora o Senhor me ajuda? Nossa, o Senhor me pôs aqui. Ai, me ajuda, né? Que nem casa com a pessoa errada. Ai, me ajuda com esse marido que o Senhor me deu. Deus deve pensar, e eu? Mas você nem me consultou para casar. É que nem eu pensava assim, nossa, por que Deus não me ajuda, não me separa? Como se Deus fosse me separar, né? Eu vivia num inferno e eu pensava assim, nossa, por que Deus não me ajuda agora? Deus devia estar pensando, filha, não foi eu que casei, eu não tenho que separar você. Muitas vezes a gente pensa isso. Ou então em qualquer enrosco que a gente se mete, né? No trabalho, na vida, um dinheiro que a gente pega emprestado, um dinheiro que a gente gasta sem poder, né? E aí, ai, Jesus, me ajuda a pagar minha conta. Deus deve estar pensando assim, uai, mas eu não mandei você gastar. Então essa é a questão. Deus não manda Davi para lá. E Davi passa a se basear em mentiras, a contar mentiras. 1 ano e 4 meses contando mentira. 1 ano e 4 meses emprestando do capeta, cheirando a diabo. Essa conta vai ser cara, tá? Então não minta. Não minta, não minta, não vale a pena, não vale a pena, tá? Deus te abençoe, acabou o texto, é um texto pequeno, tá? E em relação a isso, pergunte mais a Deus o que Deus quer que você faça, tá? Não tome os teus caminhos sozinho e depois coloque na conta de Deus, porque se você não perguntou, ele não teve nada a ver. Tá bom? Deus te abençoa. Até amanhã. Tchau.